Olá a todos, bem-vindos de volta. Em uma reviravolta surpreendente nesta semana, o presidente Trump sediou uma cúpula de alto nível sobre a África na Casa Branca. Sem dúvida, isso pode ter sido organizado como um evento semelhante à cúpula anual sobre a África, realizada pela Rússia, ou à cúpula FOCAC, realizada pela China, também de forma anual. Portanto, a corrida pela África pode estar oficialmente em pauta agora. Bem, não tanto pela África em si, é claro, mas por seus recursos críticos, já que as nações africanas, uma após a outra, vêm expulsando a França e outras ex-potências coloniais de seus territórios. Elas querem recuperar a soberania e querem parar de ser exploradas. Na Casa Branca, esta semana, líderes do Gabão, Guiné-Bissau, Libéria, Mauritânia e Senegal se reuniram para um almoço com Trump. Mas isso não é apenas uma oportunidade simbólica para fotos. Por trás dos apertos de mão e sorrisos, existe um jogo geopolítico muito real, centrado em minerais críticos, migração e na disputa estratégica dos Estados Unidos com a China e a Rússia no continente africano. Agora, antes de entrarmos nos detalhes, acho que um pouco de humor não faz mal aqui. Claro, isso não é realmente engraçado. Na verdade, é muito triste. Isso é constrangedor. Em um momento totalmente embaraçoso, Donald Trump disse ao presidente da Libéria, e vou citar aqui, ele disse, "Você fala um inglês tão bonito. Onde você aprendeu a falar inglês tão bem, mesmo que o inglês seja o idioma nacional da Libéria?" E além disso, o presidente dos Estados Unidos pode ter esquecido que a Libéria é um estado que foi criado por americanos. Ela foi criada pela Sociedade Americana de Colonização em 1822, com o objetivo de estabelecer uma colônia na África Ocidental para afro-americanos livres, quem ajudaram a viajar de volta naquela época. Agora, está um trecho. Quero agradecer muito por esta oportunidade. Bem, obrigado. E que inglês bom, um inglês tão bonito. Onde você aprendeu a falar tão bem? Onde? Você estudou onde? Na Libéria. Sim. Bem, isso é muito interessante. É um inglês lindo, com certeza. Isso diz muito, não é? Especialmente se você conhece a história da Libéria e o papel das potências ocidentais, não só na fundação, mas também na administração do Estado. Enquanto o governo Trump anteriormente havia reduzido a ajuda, endurecido as regras de visto e imposto restrições de viagem a países africanos, agora está estendendo um ramo de oliveira para 5 países estrategicamente escolhidos na África Central e Ocidental. Por quê? Bem, há uma palavra que ajuda a responder essa pergunta: minerais. Talvez a gente precise ir um pouco mais rápido do que isso, porque temos toda uma programação. Se você puder apenas dizer seu nome e seu país, seria ótimo. Obrigado, por favor. Muito obrigado, presidente Trump. Senhor presidente Trump. Esses países podem ter economias pequenas, mas sob seu solo estão alguns dos recursos mais valiosos do mundo. E claro, os Estados Unidos querem uma fatia disso. É manganês, cobalto, minério de ferro, até lítio, todos essenciais para a tecnologia que usamos todos os dias, de smartphones a veículos elétricos. A política de Trump para a África parece adotar um lema que circula em Washington há anos: comércio não ajuda. Os Estados Unidos percebem que estão perdendo influência na África e, como Rússia e China não tentam interferir nos assuntos internos das nações africanas, o que obviamente é muito atraente para esses países africanos, eles acabam naturalmente se alinhando com Rússia e China. E essa mudança na política externa na África está sendo conduzida por uma pessoa chamada Massad Boulos, que é o conselheiro de Trump para assuntos africanos e também sogro de Tiffany Trump. Boulos teria ajudado a intermediar acordos na região, incluindo negociações de paz entre Ruanda e a República Democrática do Congo. Essas ações podem abrir acesso a zonas ricas em minerais que antes eram consideradas inacessíveis devido à instabilidade política na região. Então, por que esses 5 países especificamente? Essa é uma pergunta muito importante. Gabão, Guiné-Bissau, Libéria, Mauritânia e Senegal podem não ser potências no cenário mundial, mas o que eles oferecem é potencial.
A China ainda não estabeleceu laços muito fortes com eles, ao contrário da Zâmbia, Angola ou a RDC, onde Pequim está envolvida na mineração e na construção de infraestrutura para as populações desses países. Isso torna esses países um terreno fértil para investimentos dos Estados Unidos agora, supondo que as empresas americanas estejam realmente dispostas a correr o risco, já que a política dos Estados Unidos na região, seu sucesso ou fracasso, determinará o quão lucrativos esses investimentos podem ser. Mas aí está o problema. Muitos desses países estão dentro ou próximos da região do Sahel, uma faixa de instabilidade marcada pela violência jihadista. Como você deve saber, o Mali entrou com uma queixa judicial não faz muito tempo, alegando que o Ocidente estava patrocinando jihadistas ao mesmo tempo em que ajudava o Mali a combatê-los. A maioria das empresas ocidentais tem relutado em se comprometer com operações de longo prazo na região. Então, a menos que a segurança melhore, já que o Sahel está cada vez mais buscando a Rússia para fornecer assistência militar e de segurança, os interesses do setor privado dos Estados Unidos podem não acompanhar a ofensiva diplomática de Washington. E a segurança é uma preocupação crescente. O exército dos Estados Unidos já foi expulso de áreas-chave do Sahel. Burkina Faso, Mali e Níger expulsaram tropas americanas e francesas, optando por fazer parceria com a Rússia. Portanto, esta cúpula não trata apenas de negócios. Trata-se de garantir parcerias estratégicas antes que a situação piore ainda mais para os Estados Unidos, à medida que sua influência na região diminui. Mas há outro elemento importante nessa questão, a migração. A migração africana para os Estados Unidos pela fronteira mexicana tem aumentado, especialmente de Senegal e Mauritânia. O governo Trump está analisando opções para deportar migrantes, incluindo enviá-los para países africanos terceiros. Isso pode explicar por que esses países foram convidados agora, numa tentativa de construir boa vontade política ou até mesmo fechar acordos nos bastidores para facilitar futuras deportações ou reforçar a cooperação nas fronteiras. Enquanto isso, os Estados Unidos aumentaram as restrições de viagem para nações africanas, citando taxas de permanência irregular de vistos e questões de triagem de segurança. No mês passado, a equipe feminina de basquete do Senegal teve o visto negado para um campo de treinamento nos Estados Unidos. É uma relação complexa, na qual diplomacia, política migratória e percepção pública estão profundamente entrelaçadas. Apesar da retórica calorosa sobre oportunidades de negócios, a política de Trump para a África não está isenta de reações negativas. Seu governo cortou drasticamente os orçamentos de ajuda externa, gerando temores de consequências humanitárias e agravando a crise causada por anos de violência e conflito. Um estudo publicado na The Lancet sugere que esses cortes podem resultar em mais de 14 milhões de mortes adicionais até 2030. Somam-se a isso os novos aumentos tarifários que afetam as exportações africanas, e críticos argumentam que os Estados Unidos dão com uma mão enquanto tiram com a outra. Autoridades da União Africana questionaram abertamente como os Estados Unidos podem falar em parcerias enquanto impõem políticas comerciais e de vistos abusivas. Muitos ainda se lembram do escândalo de 2018, quando Trump supostamente se referiu às nações africanas como, para colocarmos de forma diplomática por causa do YouTube, países não tão bons assim. Esse legado ainda lança uma sombra sobre os esforços atuais, não importa o quão polido soe o comunicado à imprensa da cúpula. Pode muito bem ser apenas fumaça e espelhos, e os líderes africanos entendem isso. A delegação da Libéria, segundo relatos, saiu muito insatisfeita e humilhada. Vamos pegar o Gabão como exemplo. É uma das 5 nações presentes na cúpula e agora o local de um novo projeto de mineração apoiado pelos Edomens, a mina de potássio Banio, em Mayumba. A Corporação Financeira Internacional de Desenvolvimento dos Estados Unidos acabou de anunciar que vai financiar o desenvolvimento no local.
Isso faz parte de uma estratégia mais ampla para reduzir a dependência do Gabão em relação às importações e abrir caminho para laços comerciais mais profundos com os Estados Unidos, especialmente no setor de mineração. Portanto, se for bem-sucedido, isso pode servir de modelo para a forma como os Estados Unidos querem se envolver com a África daqui para frente. Claro, ao mesmo tempo que garantem recursos vitais para as indústrias americanas. Mas para que esse modelo tenha sucesso, Washington precisa superar décadas de desconfiança e provar que está comprometido a longo prazo, não apenas com cúpulas de grande visibilidade e não apenas para explorar a África, mas para capacitar suas nações a crescer economicamente e enfrentar uma ampla gama de questões de segurança, desafios econômicos e oportunidades sociais que existem lá. Então, o que a surpreendente cúpula da África promovida por Trump está realmente tentando alcançar? Trata-se de uma aposta de alto risco em minerais, migração e estratégia militar, tudo sob o lema América em primeiro lugar. Se isso vai resultar em parcerias reais ou apenas em mais uma rodada de promessas vazias, depende do que acontecer depois do encontro. O mundo está definitivamente de olho, assim como China e Rússia, que são muito bem-vindas por muitos países africanos, enquanto buscam diversificar riscos e se envolver com múltiplos parceiros de comércio, investimento e segurança. Agora espero que este vídeo rápido tenha sido interessante. Se for o caso, mostre seu apoio, curta, inscreva-se e compartilhe. Isso faz toda a diferença. Apoie meu trabalho no Substack e no Patreon. Os links estão na descrição abaixo. Eu adoraria ver você por lá e espero te ver de volta aqui em breve. Até mais! Bye for now.